Eu queria que você pudesse comentar, o Paulinho está aqui. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho a respeito da questão do decoro parlamentar, né? Porque isso é um negócio bem subjetivo, né? Pois é, olha, se o Gabriel Monteiro estivesse aqui nos Estados Unidos, ele estaria preso, tá? Aqui, na maioria dos estados, a idade de consentimento é de 18 anos, não importa se você sabe a idade da pessoa ou não, mesmo que ela minta. Posto isso, o Gabriel não está nos Estados Unidos, ele está no Brasil, né? A idade de consentimento é 14 anos, eu acho até que deviam mudar isso, mas as pessoas são julgadas pela lei da terra que vivem. O que eu acho que chama muito atenção nesse caso é o fato do Gabriel Monteiro, assim como vários outros parlamentares, existe uma epidemia de cassação de mandato por políticos. Então, o que é um mandato, gente? O mandato somos nós do povo elegendo alguém para ser nosso representante. O parlamento, seja ele o Congresso, seja ele a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu falei a mesma coisa no caso do Mamãe Falei, só poderia retirar o mandato de alguém que foi constituído pelo povo em último caso, em casos absurdos. Agora, criou-se esse negócio do decoro parlamentar absolutamente amplo para fazer isso que você falou, Paulo. Cassação política, e aí você não tem o devido processo legal. No final das contas, os políticos, nos seus conchavos, acabaram tendo uma porta para retirar, por qualquer motivo que seja, o poder delegado pelo povo. Toda vez que você transfere o poder do povo para os políticos, eu acho um mau negócio, independente do mérito do caso do Gabriel ou não. Isso aqui no programa. Não é a mesma história, mas também não é tão diferente assim, mas né? Mas envolve direito internacional. O princípio é o mesmo. O princípio é o fato de um grupo de parlamentares estar se reunindo para, num critério subjetivo, retirar alguém do poder. Essa história de que eles também foram eleitos pelo povo, não funciona assim. Eles foram eleitos pelo povo para outra coisa, não para retirarem o mandato de quem foi eleito pelo povo. Se fosse assim, se não tivesse que haver critério, bastava um grupo que tivesse a maioria se juntasse para remover a maioria, a remover a minoria. Democracia, né, esse é o que se chama de dilema madisoniano, democracia existe para as duas coisas. Para você proteger o interesse, a vontade da maioria, mas também os direitos da minoria. E ele, como minoria, não basta... É um corporativismo, né, Paulinho? É um corporativismo muito forte. Corporativismo. E eu falei a mesma coisa no caso do Arthur, tá, Paulo? Eu falei a mesma coisa. E é tão verdadeiro o que eu estou dizendo, que é o seguinte: o Arthur, mamãe falei, eu não gosto. Acho um mau caráter, péssimo deputado, acho um cara que se perdeu, tenho horror a ele, inclusive já me difamou. Eu ainda assim o defendi. No caso do Gabriel Monteiro, eu não tenho nenhuma opinião a respeito dele, porque o que eu conheço do Gabriel Monteiro, apesar de ser do Rio, o que eu conheço é o que eu vejo na internet. Agora, o devido processo legal, ele é chato e lento, porque você justamente começa a ouvir as nuances. Peraí, filmou a menina, mas a menina consentiu. Mas não podia ter consentido, mesmo que tivesse, bom, ela, aí um lado diz que consentiu, outro diz que não consentiu, você descobriu que é verdade. Ela diz que, aí a lei não permitiria que ela consentisse, mas tudo bem, mas quando ele praticou o ato, ela, e aí pelo que eu vi o depoimento dela é esse mesmo, ela disse que mentiu dizendo que tinha 18 anos. E aí você começa a entrar nas nuances do caso. E o devido processo legal é importante para que a gente não cometa linchamento com base em notícia de jornal, porque notícia de jornal não é devido processo legal. Sequer hoje em dia são isentas. A imprensa abandonou o princípio da imparcialidade, da veracidade. Então, é mais um caso.